Olá, bem-vindo à aula 30 do nosso curso de desenvolvimento para a web. Meu nome é Walter. Estou acompanhando vocês nesse curso aqui pelo canal Chutando Balde, com o apoio da Mentaltech, e hoje o encerramento do curso. Veremos na aula 30 os princípios de responsividade para você adaptar o seu site a diversos tamanhos de tela, seja ele tablet ou celular e assim por diante. Serão tópicos básicos de introdução, porque esse assunto é bem longo, e outros assuntos também ficaram pendentes que serão exibidos em vídeos curtos de mais dicas. No decorrer de outros cursos, serão exibidos então essas dicas a mais de complemento. Esse arquivo do projeto que eu estou utilizando estará disponível para vocês modificarem e acompanharem, para vocês praticarem o que eu estou fazendo aqui. Vou abrir a princípio o arquivo index no meu navegador para vocês verem que ele está com animação e tudo mais que a gente tinha feito antes. Rodapé, colunas, texto e assim por diante. Se eu diminuir o tamanho de tela, que algo parecido com celular e tablet, eu vou ver que já existe aqui um problema nas colunas, que se sobrepõe à imagem, e também aqui no rodapé. Há um problema aqui no rodapé. E aqui nos ícones também, que são fixos. Isto aqui na galeria, há uma boa adaptação aqui dos ícones, das imagens, tá? Dos vídeos também, porém o rodapé continua com problema, então aqui já é pouca coisa para corrigir, e nos contatos a imagem se sobrepõe ao formulário, impossibilitando aí a usabilidade do mesmo e também erros aí no meu rodapé. A princípio vou começar pelo meu index para apresentar para vocês os conceitos. Mas antes de começar mostrando a prática, gostaria de também comentar que esse termo responsividade nasceu em 2010, ou seja, é um termo bem antigo, aí batizado pelo Ethan Marcotte, que escreveu uma matéria prevendo a necessidade da web na adaptação dos dispositivos móveis, sendo que nessa época, em 2010, não se tinha tanto acesso a celulares como se existe hoje. Então o Ethan já previu que os celulares e os mobiles dominariam o acesso à internet e tudo mais, e isso seria uma necessidade, não seria mais um privilégio da maioria dos projetos, como era até então. A responsividade ou responsive design, web design, ele se baseia em muitas coisas. Eu tenho que tornar o texto responsivo, assim como imagens, vídeos e assim por diante. Também o meu grid, a minha diagramação deve ser fluida, e aí entra também alguns conceitos, e um conceito importante que eu vou utilizar na prática, que são os media queries. Os pilares para responsive design, web design, é o HTML5, como a gente tem abordado até então, o CSS3, e em alguns casos JavaScript para acertar alguns erros de compatibilidade. Isso não será abordado por enquanto nessa última aula, mas é possível sim usar JS, o JavaScript, para algumas adaptações mais críticas. O importante é que existem 3 tamanhos básicos de tela que devem ser adaptados. Esses tamanhos, esses pontos de quebra, que devem ser identificados pelo código e adaptado no site, são chamados breakpoints, pontos de quebra. O primeiro deles é o tamanho mobile, que é de 320 por 480, a maioria dos smartphones tem esse tamanho, ou se ele ficar de pé, ou celular de pé, ou seja, numa orientação retrato, inverte ali a largura e a altura para 480 para 320. A mesma coisa tablets, em que a medida popular é 768 por 1024, e a maioria dos websites, desktop e netbooks inclusos, estão em 1680 de largura por 1050 de altura. Então utilizaremos essas medidas 320, 768 e 1680 como base. São boas medidas, mas eu vou mostrar também para vocês que existem exceções. Talvez aqui no meu projeto haja essa exceção e como identificar esta exceção para adaptar no meu código. Primeira coisa a se fazer na prática é fornecer para o navegador algumas informações para que ele escale, para que ele mude o tamanho de modo conveniente o conteúdo destinado e servido para telas de diversos tamanhos. É possível fazer isso com uma meta tag bem simples, que é essa que vocês estão vendo. A meta tag com
o atributo viewport name e o content with device de largura com uma escala 1. Então eu vou copiar este código aqui, lá abrindo meu index já aqui, e eu posso colocar ela embaixo da meta tag UTF aqui, pronto, com algumas pequenas correções aqui. Então aqui eu já tenho esta meta tag que eu vou colocar em todas as páginas do meu projeto. É uma meta tag interessante, importante, ela já vai compatibilizar em tamanhos de telas menores. E eu tenho aqui um slide mostrando para vocês aonde ela é relevante. Ela faz com que o tamanho da imagem, principalmente, se adapte ao tamanho de 1 para 1 da minha tela. Isso vai complementar o width 100% quando eu coloco ele. Então, essa é uma outra coisa que eu vou abordar aqui daqui a pouco. Outra coisa importante é resetar, né, criar ali o CSS Reset, como a gente já vem feito, com o seletor universal e o margem zero. Se eu for olhar aqui lá no meu CSS, vou abrir ele aqui também para dar uma olhada nele. Meu CSS externo eu já tenho aqui as margens resetadas, eu posso incluir inclusive a margem interna aqui, o padding zero, para que o meu CSS Reset fique mais completo. Então eu tenho a margem externa zerado em todas as páginas e a margem interna também, salvo embaixo tem alguma outra declaração, essa será a regra, zerar as margens. E aí eu posso dar uma olhadinha aqui, ver se impacta muito no meu projeto, mas a princípio tudo fica igual, porque eu já tinha feito isso, principalmente com margem zero. Outra coisa é tornar as imagens flexíveis, isso também eu já coloquei com width 100%. Eu consigo ver com width 90%, 100%, essa imagem aqui do banner, ela vai se adaptando. Ela não gera barra de rolagem aqui embaixo, porque ela tem uma largura que não está em pixel, está em porcentagem. Isso é muito importante. Sempre quando se usa, então, quando se quer adaptar layouts para web, coloquem banners principais e margens, tudo com porcentagem. Aqui eu tenho alguns exemplos, então, se eu for olhar o meu banner aqui, está com uma largura de 90%. Entre outras propriedades que a gente vem construído juntos, valores com porcentagem, então, são sempre melhores. Vocês viram aí que em largura de 90%, em banners, em algumas imagens, e até mesmo 100%, fica bem melhor. Ainda existe a possibilidade de colocar um max width ao invés do width somente. Esse max na frente fará com que a largura máxima será relativa ao tamanho original da imagem e não à tela do navegador. Isso fará com que a imagem não seja distorcida. Então ela chegará a uma largura máxima e se ultrapassar aquela largura, ela fixará na largura máxima da imagem original e não a do navegador. Isso fará com que a qualidade seja preservada, principalmente em imagens de tamanho pequeno. Então aconselho a utilizar max width e os valores em porcentagem. Já vimos também algumas dicas de fundo, de background size. Eu coloquei ali o Fixed como background attachment e o background size de 100%. Existem outras opções também de colocar um background size com valores como contain e o cover, para que eu não tenha cortes na imagem. Eu coloquei aqui, neste caso, se for olhar a minha folha de estilos, no bar eu estou usando o background cover, background size como valor cover e o background attachment fixed. Esses dois aqui, duas propriedades e valores para imagens de fundo no meu corpo, no meu body, fará com que o fundo ele fique fluido também e não gerará espaços vazios nele. Então aconselho fortemente que vocês utilizem esses dois valores como a gente tem, e essas duas propriedades como a gente já tem feito. E agora as novidades. Para as novidades eu vou deixar o meu CSS externo e vou colocar tudo no interno. Só. Algumas pessoas colocam no externo também, mas para exemplo eu vou colocar aqui no CSS interno. Eu vou abrir
uma diretiva que é a mídia, ela que é responsável por identificar os tamanhos de tela, @mídia, e após, entre parênteses, irá a lógica. Qual é o tamanho que ele irá identificar para aplicar uma regra de exceção? Se eu quiser que ele aplique uma regra em tamanho menor da tela, eu vou exemplificar um 768 pixels, eu coloco então o meu max width aqui na regra, 2.768 px. Isso fará que quando ele chegar neste ponto de quebra, nesse breakpoint, na minha janela do navegador ou no meu dispositivo, para baixo, menor que esse valor, ele vai, aqui dentro dessas chaves que eu acabei de abrir, colocar essas regras que eu vou colocar aqui dentro. Então aqui, por exemplo, se eu quiser que ele desative, que ele faça o meu banner ficar invisível, desative o meu banner, né? Faça ele ficar invisível. Eu posso colocar uma regra para esse banner aqui, para minha classe .banner aqui. Na verdade, não é uma classe, né? Se eu for olhar aqui, ele é um ID. Então, eu vou colocar aqui, pronto, sustenido. E vou colocar aqui o que eu quero, a regra para que ele seja desativado na visibilidade, que é o display, propriedade display com valor known. Vamos testar, então. Só fazendo isso aqui, né, ele já vai identificar o tamanho que eu coloquei aqui. E se esse tamanho for menor, ele vai aplicar nessa ID banner essa propriedade de valor. Então eu salvei, vou abrir aqui e vou atualizar. E vou diminuindo aqui. Ó. Chegou no 768, vocês viram aqui, ó, esse é o ponto de quebra. Ele já fez com que o meu banner desaparecesse. Aplicou o display none. Então funciona essa regra para mim. Ó. Esse é o ponto do 768. Então já melhorou um pouquinho mais. Ficou somente o texto. Agora, antes do 768, nesse ponto aqui, a coisa também já começa a ficar crítica em termos de coluna. Eu posso aplicar uma outra regra, então, com valor maior, que é nesse tamanho aqui. Quando for menor que este tamanho, que eu vou identificar agora e mostrar para vocês como identifiquei, ele vai passar o meu texto para duas colunas. Como é que eu vou identificar? Eu utilizo uma extensão no meu navegador, que funciona tanto no Chrome quanto no Edge, tá? Que é esta extensão aqui. Breakpoint Media Queries. Se vocês colocarem no Google Break, vocês vão encontrar já aqui esse item que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Como eu já tenho instalado, vai aparecer para mim que já está instalado aqui, mas basta clicar em aplicar no Google Chrome e ele já vai instalar para vocês o Breakpoint Media Queries, que é essa extensão que eu estou utilizando. Depois de instalada, ela vai aparecer com outras extensões aqui perto da barra de endereços, com o ícone laranja, e quando eu clicar nela, existe a opção de Generate Codes, e aqui ele já vai identificar para mim o tamanho, inclusive ele gera um @media aqui para mim, olha que interessante. Basta eu copiar e colar aqui para colocar no meu CSS. Então eu sei que é no meu 1202. Então eu vou abrir um outro Media Query aqui. Pronto, ele já colocou a lógica para mim. Ele coloca ali para mim, ó. Coloca o seu conteúdo aqui. E neste aqui eu vou colocar a regra, né? A propriedade de valor que eu quero que seja a válida, no caso a coluna, né? As colunas para duas colunas. Que é aqui, ó. Esta aqui. A ID fotografia e a ID história. Aqui. O que eu quero que elas tenham? Ó? Eu quero que elas tenham duas colunas. O resto tudo pode ficar igual. Então tudo eu apago. Eu só quero que o column count dela seja 2. E aí eu vou ver como fica. A responsividade é muito teste também. Às vezes não fica legal, passo para uma coluna e assim por diante. Tá? Salvei. Vou atualizar. E olha só.
passou para duas colunas. Ó. 3 colunas, que passou para duas, ficou legal. Ó. Até este outro ponto de quebra aqui, que seria legal colocar em uma coluna. Então eu vou de novo lá na minha extensão, Generate Code, identifiquei que com valor menor que 823, vou copiar aqui, que seria interessante passar para uma coluna. Então aqui eu copio isto aqui, esta ID, opa, coloco aqui dentro da minha primeira chave. Tá? Vou dar um tab aqui para poder fazer a indentação. Esse é o fechamento da chave da regra e essa aqui é da media char. Tá? E aqui eu passo para uma coluna. Vamos ver como ficou. Olha lá, legal. Ó. 2 colunas, 3 colunas. E olha lá, bem responsivo. Legal, né? Eu posso fazer também que esses ícones fixos aqui sumam, né? Já que ele acaba tá atropelando aqui a caixa. Aqui, no de 2 colunas também, aqui só não, em tela grande aqui, ele também tá pegando. Então, isso aqui é fácil de resolver, eu posso colocar até uma margem aqui de 5%, tanto em left quanto em right, no meu conteúdo, no meu texto de conteúdo aqui mesmo, né? Tá, é esse mesmo aqui. Só que não tem margem, né? Então eu vou colocar aqui uma margem left, ou colocar uma margem aqui com valor compactado, né? O valor, uma declaração única, em que em cima eu não vou colocar margem nenhuma, do lado eu vou colocar 5%, embaixo margem nenhuma, e do outro lado 5%. Vamos ver como vai ficar aqui. Isso vai dar um espaço maior aqui do lado. Fará com que os meus ícones não atropelem ali. E se eu for diminuir, como está em porcentagem, que eu aconselhei para vocês, ó, ele continua com esse espaço bem legal e não atrapalhando o texto ali, a leitura do texto. Ó. Agora, quando diminuo muito, eu vejo aqui que tem uma foto ali que não fica tão boa. Né? Também. Ó, essa aqui fica legal. Agora, esta aqui já não fica tão legal, que é a do mushroom, do cogumelo. Vamos achar ela aqui. Está aqui ela, ID imagem 2. Então, a ID imagem 2, ela está com um widget fixo, aqui, de 550. Vou colocar para que ela fique com um tamanho menor, então, nesse 768. Vou colar aqui embaixo do banner essa outra ID. Um tab aqui no fechamento dela. E provavelmente é o width dela ali, a largura dela, que eu posso diminuir para 350. E aqui eu vou testar. Olha lá, melhorou bastante ali. Aqui ela diminui. E aqui ela se adapta perfeitamente, então, no meu celular. Essas regras depois eu posso colar também para as outras páginas, as que forem convenientes. Isso facilita bastante quando eu for aplicar em outras lá. Agora, o rodapé, por exemplo, é um que eu posso consertar nessa página e acabar colando nas outras as regras que eu for aplicar aqui. A mesma coisa, eu quero que o logo desapareça aqui, esse logo branco desapareça, tá? Em tamanhos menores. Eu vou ver o tamanho aqui que ele já tem problema. Então eu vou colocar aqui no 768 também. 768, eu quero que, além do banner, eu quero que o logo também suma. Então, este é o logo do rodapé, logo footer. Está aqui ele. Essa ideia aqui, logo footer. Então o que eu posso fazer? Já que eu tenho o banner com display none aqui, e é a mesma coisa, eu posso colocar uma vírgula aqui e colocar um outro ID. Assim, ele também vai ter esta mesma regra aplicada nele. Olha que interessante. Então aqui
Quando eu diminuir para 768, ó, ele desaparece. Aqui eles desceram e criou esse ícone gerou esse espaço aqui, porque justamente o mapa está muito grande. O mapa não está em porcentagem, provavelmente. Ó, ele não está com o tamanho aqui. Então aqui eu vou ver aqui a medida do mapa. Ó, meu iframe aqui, ele está com 85% aqui dentro. Tem um ID mapa nele. Eu vou tirar essas medidas aqui e colocar lá no meu CSS. Então eu vou colocar aqui a largura de 85% e rate de 650. Aqui. Aqui. Não estava no CSS, né? E como já tem um mapa aqui, uma ID mapa, com float, com margem, vou colocar o width nele aqui de 85% e o rate que estava lá, que era os 250, se não me engano. Vamos fazer esse teste aí depois, se não for eu conserto lá. Isso aí. Nada mudou porque esta regra é a regra no mapa do tamanho de desktop. Agora eu vou aplicar um tamanho diferente aqui. Quando eu for diminuir o tamanho aqui, tá? Exatamente como eu fiz na imagem. Aqui eu vou só diminuir o tamanho dele mesmo. Vou colocar para 55%, para que ele tenha uma largura menor e dê espaço para os ícones ficarem do lado dele e não ficar aquele espaço aqui tão pequeno a ponto dos ícones descerem. Ó. Ó, já funcionou, tá? Mas os ícones não desceram. Então no meu teste aqui não foi uma solução tão boa, e o que eu posso fazer é simplesmente identificar o ponto em que há problema, e eu noto que quando não é tela cheia, esse problema ele acontece de forma muito rápida. Ó, logo nesta tela aqui, que não é tão pequena assim. Ó, esse ponto aqui é o máximo, que é o meu 1753. Então, nesse 1753, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer, então, com que ele suma também. O logo do footer suma. E eu vou fazer com que o mapa aqui, que eu vi que claramente não foi uma boa opção, diminuir ele, não foi o suficiente, na verdade. Ele está com float, eu vou fazer ele ficar com, além do tamanho, né, float none, para ele não flutuar. A mesma coisa nos ícones. Os ícones das redes sociais footer aqui, agora basta centralizar então o mapa. A gente pode fazer isso lá com aquela dica do position relative, com o left de 50% e com transform e o translate entre menos 50 para compensar, como vimos em outra aula. Pronto, centralizado o mapa. Posso fazer com que esses ícones sumam aqui para ele não ter problema aqui. Então, vou colocar também aqui um none, vou tirar ele daqui. Vou colocar também aqui no logo footer aqui, redes sociais footers também aqui. Pronto. E aí, ó, tá lá.
Tela cheia tem, aqui não tem, tem um mapa. Ó, que legal, então já estão aqui totalmente adaptado. Depois que eu adaptei uma página, fica muito simples, porque eu posso copiar as media queries aqui para as outras páginas. Então, posso abrir aqui tanto a galeria quanto contatos. Na galeria eu vi que há pouquíssima coisa a ser feita. Eu vou colar aqui, identificar. Como não tem o banner, eu posso tirar aqui, né? Mas o logo footer tem, então eu vou manter. A imagem 2 também não tem na minha galeria. Fotografia e história também não, então essa regra eu posso tirar aqui também. Tá? E aí, quando eu salvar, eu tenho a minha galeria também já responsiva. Ó, meu rodapé já foi consertado. Então aqui eu já tenho. E os contatos, eu tenho esse problema dessa imagem, que vocês já sabem como será feito. Eu vou colar aqui a mesma coisa que eu fiz nos contatos. Aqui as regras. Pronto. Tirando o que eu não necessito, que não tem nessa página, que é o banner. Essa regra também. Esta regra também. Deixando só o rodapé, né, o referente ao rodapé. Pronto. E aqui eu tenho, quando eu salvei eu já tenho, então o rodapé aqui já consertado. E aqui eu tenho esse problema aqui. Essa divisão aqui que não tem nas outras. Essa divisão aqui, vou identificar ela aqui, da máquina fotográfica, é ID imagem. Então é a ID imagem que deve estar com display none. Agora, qual o tamanho de quebra? Vamos descobrir. Ó, até aqui está legal. Passou para cá, ela já começa a atropelar o formulário. Este é o ponto de quebra. 1508. Então, com 1508, aqui, vou colocar o meu mídia aqui. E ID imagem. Vamos lá, atualizar. E olha lá, sumiu. Ó, aqui apareceu. Tocou ali no formulário, ele sumiu. Então já está aqui. Deu para ter uma ideia da responsividade do @MediaQuery, que é essa diretiva que consegue aplicar regras a mais na nossa página, desativar e tudo mais, elementos. Isso é muito importante. Claro que, como vocês viram, são testes que devem ser feitos. A extensão que eu recomendei a vocês é muito útil para fazer algumas regras a mais, mas façam os testes que as páginas de vocês ficarão bem melhores com essa implementação a mais. Espero que tenham gostado do curso, que tenha ajudado vocês. Outros cursos virão. Será feita uma enquete para votação, para que vocês votem em 3 possibilidades de cursos diferentes para dar sequência aos nossos cursos gratuitos aqui pelo canal Chutando o Balde. E também não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para se manter informado sobre as novidades desses cursos. Outras dicas virão também sobre desenvolvimento web, já que muita coisa não foi abordada e esse assunto é muito vasto e muito legal. Aguardo vocês nos próximos cursos. Grande abraço e até lá!